Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, ajoelhamos espiritualmente, Senhor, rogando a tua presença santa nesta casa, neste tempo, em nossos corações, em nossa consciência, Senhor, a dar-nos a proteção, a iluminar no aprendizado, Senhor, de teu Evangelho Santo e a abrandar nossos corações. Dar-nos, Senhor, a capacidade de transformar as nuvens escuras e negras que muitas vezes cobrem nosso campo sentimental, dificultando, Senhor, a paz e a harmonia no coração. E leva-nos as emoções em desalinhos, as inversões de sentimentos que transformam, Senhor, em ansiedades, raivas, mágoas, lembranças amargas. Norteai o curso do nosso pensamento, Senhor, que são invadidos a todos os instantes por pensamentos contraditórios, pensamentos que distanciam da verdade espiritual e levam-nos a decisões materiais, ocasionando-nos, no hoje, a mudança dos caminhos e colheremos os resultados no amanhã. Que esta Casa Santa, Senhor, seja o portal seguro das almas, dos espíritos que querem a transformação e te encontrar, ó Jesus. Acolhei, Senhor, a necessidade de cada um. Estendei ao lar e à família esta proteção bendita e as dádivas da presença do teu amor, Senhor, no lar se faz, afugentando o mal, dissipando as trevas e fazendo renascer a fraternidade e o amor entre todos. Abençoai os trabalhadores desta Casa Santa, somos aprendizes do teu Evangelho, servos dos teus servos. Que possamos fazer a tua vontade, amado Jesus, e espelhar a tua imagem em todas as atividades que temos como responsabilidade. Iluminai o alimento que queremos tomar e servir, e as mãos de todos aqueles que participaram para que este alimento chegasse a nós, seja envolto, Senhor, na luz da caridade, e tuas almas sintam a paz. Se for da tua vontade e permissão, estendei sobre este caderno de oração tuas bênçãos celestiais, e todos os nomes que aqui se encontram possam, amado Jesus, sentir a tua energia santa, fortalecendo a vencer os vícios e a preguiça espiritual, e assim possam buscar, Senhor, um templo do teu amor, na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Jesus, nas águas aqui trazidas em cada recipiente, por misericórdia, Jesus, estendei tuas mãos e transformai de simples água no mais precioso medicamento, que ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam assim os irmãos encontrarem a cura, a melhora, a transformação física e espiritual, pois desde já, de simples águas, transformam em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas bênçãos se estendam à colônia Santa Marta, aos hospitais, asilos, abrigos, orfanatos, manicômios, a todos aqueles que sofrem os presídios, aqueles que são cativos dentro de si próprio, através dos estágios de loucuras, das obsessões que transformam em possessões, dos fanatismos religiosos, ou nos vícios, ou na violência. Amparai a todos, Senhor. Onde houver uma dor, um gemido, o mal, a escuridão, lá esteja a tua excelsa presença de luz e de amor e vida eterna. Estendei, Senhor, teu manto santo em forma de uma santa energia sobre esta nação,
este país querido e amado, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Iluminai nossos governantes. Dissipai as trevas que envolvem, Senhor, os governantes imprevidentes que fazem as inversões de valores e de verdades. Que cada um, Senhor, nos recessos de tuas almas, possam despertar para a verdade os valores do cargo que ocupa. Que teus anjos guardiões inspire-os a voltarem para a responsabilidade assumida quando ainda estava no mundo dos espíritos antes da reencarnação. E que essa nação possa cumprir, Senhor, a tua missão de acolher e iluminar a humanidade. Sobre as dádivas do espiritismo cristão, da espiritualização, Senhor. Rogamos por toda a humanidade, principalmente dos países que encontram-se em conflitos, onde há o derramamento de irmãos entre irmãos. Que a paz seja nos corações de todos os governantes. E possamos caminhar de passos firmes, coração liberto, puro, para a grande regeneração de nós mesmos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus, evangelização, evangelizarmos. Quando nós perguntamos qual é a necessidade da evangelização, a necessidade do aprendizado, do crescimento espiritual, da transformação. Pois o universo não para, nada para. Não há estagnação em nada no universo inteiro. Tudo é energia em movimento. Até quando nós pensamos, poxa, a água parada, ela se perde. Sim, mas ela se perde num processo de transformações de vidas. Quantos milhões de vidas se multiplicam numa água parada? Na água em movimento, transforma-se num potencial energético. Assim somos nós. Jesus Cristo permitiu a grandeza da comunicação espiritual através do espiritismo esclarecido, porque comunicação espiritual existe desde que o mundo é mundo. Não foi para comprovar nada, não foi para provar nada, foi para dar mais uma matéria para aqueles que querem sair da estagnação e melhorar suas condições no processo evolutivo com maior capacidade de compreensão entre matéria e espírito, entre corpo carnal e corpo espiritual. Nós poderíamos dizer, sabe qual é a causa de todo o sofrimento? O abandono das leis naturais. E isso não começou hoje. Isso começou há centenas de milhares de anos. Mas de 100 anos para cá, foi incentivado de uma maneira astronômica para que nós distanciarmos das leis naturais. Se nós voltarmos no campo da saúde, nós vamos lá no pai da medicina, Hipócrates de Cos. Ele foi o primeiro, veja só, fez um fantástico trabalho para a materialidade. Porque até ele, e Sócrates morreu por causa disso, até ele compreendia que a grande problemática do homem era espiritual. E aí ele pegou e disse, não, vamos estudar os sintomas. E aí ele dividiu ali os sintomas em 4 partes, né? 2 delas eram a fleuma e a outra a bilis amarela e a bilis negra, para estudar os efeitos. E aí diagnosticava-se que a problemática da fleuma eram os problemas respiratórios e a problemática da bilis amarela e preta eram os problemas do baço, onde ocasionava ali as problemáticas da depressão, da baixa estima, das angústias, da fraqueza, e que isso abria portas para outras enfermidades. Então materializou, mas materializando, estudando os efeitos,
Quer dizer, então, que não existem mais as coisas espirituais, a causa espiritual? Não, continua a existir. Elas existem. Só que ela foi descartada para o segundo plano. E isso foi crescendo. Então, quando Mesmer tentou resgatar isso e fazer a ligação entre medicina, ciência e espiritualidade, ele foi massacrado. Foi massacrado. Tanto é que procura um livro de Mesmer. Eu tenho um, mas é difícil. É traduções de alguém que faz uma tradução para nós. Não tem, não é divulgado e não falam. E Mesmer, ele trabalhou, vivenciou, estudou a grande dádiva do magnetismo e a influência do mundo espiritual sobre o mundo material, sobre a energia espiritual, sobre o mundo da matéria, que os dois estão interligados e têm que andar de mãos dadas. E isso foi há 100 anos atrás. Massacraram Mesmer. Médico e também grande magnetizador e comprovador do magnetismo curador. Curava pessoas sem usar um tipo de medicamento. E, quando necessário, usava a força e a energia do magnetismo espiritual, junto com o magnetismo animal, junto com o magnetismo mineral, vegetal, e junto com os medicamentos necessários. Então, fazia milagres. Mas esses milagres não é interessante, porque aí iniciava o grande aspecto do poderio e interesse material da humanidade, aonde duas potências se aliaram, alimentação e saúde. Depois veio a terceira. E hoje nós não sabemos qual é a primeira. A terceira é a bélica. Então, mas iniciou-se o grande aspecto de transformação na área da saúde para, a título de evolução e de crescimento de aprendizado, ampliar os processos das descobertas. Então, valorizou-se a grandeza do conhecimento na ciência. E a alimentação, para modificar a alimentação da humanidade. Porque se a humanidade começa a se alimentar de uma forma diferente, vai precisar de quem? Da medicina. Acasalado. E aí depois, no mesmo balanço, né, veio a Primeira Guerra Mundial e depois, 15 anos depois, veio a Segunda Guerra Mundial, para abrir mais um campo de comércio. Só que, veja só, nós temos que entender que as maiores e mais bem-sucedidas universidades e escolas do mundo são religiosas. Entendeu aí? Então não pode largar a mão as duas, a ciência e a religião não pode largar as mãos. Então, se você está sofrendo, e hoje a Carla vai falar sobre espíritos sofredores, não é isso? Vai falar sobre espíritos sofredores, você está sofrendo, não adianta você acreditar que só matéria vai resolver a sua vida. Porque você, antes de você vir a matéria, você era o quê? Espírito. E depois que você sair dessa matéria, você é o quê? Espírito. Então, você está entre duas certezas e precisa cuidar disso. Não sou contra, né? Muitas vezes vocês escutam eu falar sobre a Umbanda, sobre as seitas ritualistas. Eu não sou contra nenhuma religião, não sou contra nenhum tipo de medicamento, não sou contra nenhum tipo de médico, sou contra como a forma está sendo usada, materializando. Nós estamos vendo o nosso país, você viu agora o índice de médicos que foram reprovados? Esses médicos é o que nós estamos sendo. A hora que vai buscar, a grande parte são eles. Porque aqueles que foram aprovados estão bem empregados. Eu falo nós, né? Na minha condição mais inferior monetariamente, não vou procurar um médico que cobra R$1.200 numa consulta. Apesar que eu nem lembro mais quanto que eu procurei um médico, né? Aliás, eu procuro ele toda hora, né? No médico Jesus. Então, a compreensão é que nós não podemos descartar, mas nós temos que aprender o que buscar. Porque você sentir alguma perturbação mental, buscar um psicólogo extraordinário, psiquiatra extraordinário. Mas a partir do momento que aquele foi doutrinado e está materialmente interessado, vai ser a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Porque você vai, de um problema, você vai criar outros, que é uma dependência de medicamentos, que não vai fazer nada mais, nada menos do que você tem uma caixa de marimbondo dentro da sua cabeça. Aí vai pegar e fechar a porta da caixa de marimbondo. Pronto. Isso são os medicamentos inibidores. Os medicamentos controlados. Ao invés de falar, vamos abrir a portinha, vamos colocar um marimbondo para fora, cada um por um, até acabar. Você vai levar umas ferroadas, vai doer, mas vai chegar uma hora que não vai ter marimbondo mais. Aí acabou. Você estará feliz, sorridente e sem necessidade de medicamento e sem necessidade de médico. Sobre esse aspecto. Entendeu aí? Mas isso não é interessante para a indústria. Então, se você quer
amenizar as suas dores e sofrimentos, porque acabar com o sofrimento não existe. Não tem. Na face da terra não acaba com o sofrimento. Ele só muda, né? Cada hora é um, né? Eu não tenho nenhum dia que eu não passo sem dor, mas nenhuma é minha. Ela vem e vai, vem e vai. Então, não tem como ficar sem dor no mundo inferior. Porque a dor, como diz a espiritualidade para Chico Xavier, a dor é a mestra, é a professora, é a educadora, é o processo evolutivo. Então, precisamos compreender as causas e não só ficar nos efeitos. Se nós não fizermos isso, aí nós estaremos cada vez mais escravos de um sistema que não começou nem não foi hoje, que começou lá no ano de 354 a.C. Mas que incendiou-se as suas atividades há 100 anos atrás, quando implantou que a guerra seria um bom negócio, que a mudança da alimentação seria um ótimo negócio e que a medicina seria o Deus de todos. Na verdade, tem dois aspectos interessantes que eu gostaria de deixar para vocês, antes de passar para cá. Deus é o dinheiro. Jesus Cristo é a medicina. Para grande parte da humanidade. Isso tudo começou 100 anos atrás. Quando materializou as questões religiosas. Onde compreenderam que a fé é um bom negócio. Eu vejo hoje pessoas para ministrar um culto, né? Cobra 100 mil reais. Ministrar um culto de Jesus. E que tem salário de 500 mil por mês, notado pelos seus fiéis. Né? Aí, para quebrar o tão sério que isso é, eu pensei, estou na religião errada. Brincadeira, viu, gente? Boa noite, irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa, esse Hospital Sagrado, essa escola bendita. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar um pouco sobre a prece, esse medicamento bendito, essa comunicação que nós temos com o nosso Pai misericordioso, que é levado através dos anjos aos pés do nosso Criador. Então será, meus irmãos, aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi obtereis da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é uma comunicação nossa com Deus, com Jesus Cristo. Nós conversamos com eles, pedindo auxílio, proteção para nós e para os nossos, para os desconhecidos, para os conhecidos, aqueles que nós amamos e também aqueles que não nos amam. Muitos, né, pode dizer também, né, que aqueles que nós também não amamos. Mas nós já, cristãos, já compreendemos que o amor é o único caminho, e nós não temos mais que pensar e nem guardar em nossos corações essa ideia daqueles que nós não amamos, que nós não gostamos, que temos como inimigos. A gente já não pode mais trazer isso em nós, em nosso pensamento, em nosso coração, em nosso sentimento. Algumas lides religiosas traz o seguinte, que é inútil a gente fazer uma prece para aqueles que já estão mortos, que já retornaram à pátria espiritual. Que não há necessidade, que não pode, que não devemos, que realmente é inútil. Por quê? Na visão desses irmãos, há somente duas situações. Ou eles estão condenados a viver eternamente no suplício, dor e sofrimento, ou já estão salvos. Se estão condenados a viver no suplício eterno, então as nossas preces, as nossas orações não alcançarão e não irá mudar absolutamente nada essa dor, esse sofrimento, essa situação de condenação desses irmãos. Por isso que dizem que é inútil. E por outro lado, os que já estão salvos também é inútil, porque afinal de contas já estão salvos, então não necessita das nossas preces. Né? É um engano, nós já sabemos disso que é um engano. Há outras religiões que dizem também dessa inutilidade da prece, porque aqueles que já partiram,
eles se perderam no infinito. A sua individualidade foi aniquilada. Então já não existe mais. Então para quem orar? Para quem será levada essa prece? E nós sabemos que a morte não existe. Nós apenas nos despojamos das vestes físicas. O espírito é imortal. O espírito evolui à medida do seu esforço individual. A consciência individual, ela permanece. Ela não é aniquilada, ela não se perde. Então a prece, ela auxilia, ela ajuda no despertar da consciência nossa, encarnados, e de todos aqueles desencarnados. Sabemos, claro, que existem espíritos evoluídos, extremamente evoluídos. Nosso Mestre Jesus é uma prova disso. E existem aqueles irmãos que ainda permanecem na sombra da escuridão, da maldade e da perversidade. Os espíritos sofredores, que ainda permanecem praticando o mal. Para esses irmãos, que necessitam a nossa prece, é um bálsamo sagrado, que é derramado sobre eles. E se orarmos com fé, com vontade pura e sincera, essa prece chega a esses irmãos. E com o tempo, acontece o despertar de suas consciências, assim como nós tivemos também em dor, em suplício, e hoje já estamos um pouco mais despertos. Hoje já nos encontramos na casa espírita, hoje nós já falamos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, já buscamos vivenciar os seus exemplos. Então a gente pode concordar que a gente está um pouco mais desperto, compreendendo um pouco mais da realidade dos espíritos, da dor, do sofrimento. Então a nossa prece vai auxiliar esses irmãos a despertar as suas consciências, a deixar o caminho equivocado, o caminho do mal, e buscar o caminho do bem. Porque se cada um de nós escolhemos o caminho do mal, podemos também escolher o caminho do bem. É o livre-arbítrio que o Pai misericordioso concedeu a cada um de nós. E por que não escolher o caminho do bem? Por que não deixar a dor e o sofrimento e buscar a felicidade, a tranquilidade para a nossa alma? E por que não orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam? Não foi assim que disse Jesus? Orai por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, para serdes filhos do Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e maus e chover sobre os justos e injustos? Quantas vezes nós necessitamos do perdão de Deus pelas faltas que cometemos incessantemente? Se a gente for parar de observar e relembrar da nossa existência, da mais tenra idade, de quando nós nos entendemos por gente, né? A gente costuma falar assim, das primeiras lembranças do nosso ser individual, até hoje, nesse exato momento, quantas vezes nós oramos, nós pedimos a misericórdia de Deus, de Jesus Cristo, nós pedimos a alguém para que orasse por nós, para nos auxiliar. Quantas vezes em nossas orações nós não pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, que foram muitas, porque ainda somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Nós estamos no caminho da evolução. Quantas vezes? E por que não? A gente não rogar a Deus, aos benfeitores de Jesus Cristo, para levar as nossas preces a esses irmãos que estão em sofrimento, para aliviar a sua dor. E seja por uns instantes, para ajudá-los a compreender que o amor é o único caminho. Vou fazer uma analogia para a gente compreender um pouquinho sobre o perdão, sobre o amor, que é o medicamento para as nossas almas. Nosso irmão Geraldo falou tão brilhantemente sobre esse caminho errôneo que a humanidade está seguindo no campo da medicina e que não devemos separar a ciência com a religião. Então, essa analogia a gente vai compreender um pouquinho mais. No meio químico, né, das pesquisas químicas, todas as vezes que nós colocamos o prefixo PER, P-E-R, num composto químico, no nome de um composto químico, é porque a gente coloca a quantidade máxima de átomo de oxigênio naquele composto. O máximo que ele suporta. Então, para o latim, esse prefixo PER, P-E-R, significa máximo. Então, a gente tem alguns exemplos. Quando a gente diz permanganato de potássio, muitos de nós aqui conhecemos essa medicação que é utilizada, antigamente vinha no comprimidinho, roxinho, hoje vem no pozinho.
a gente utiliza na medicina para dar banho, para poder secar e curar feridas, catapora, principalmente nas crianças, que acomete com mais frequência. Então, tem o permanganato de potássio. Então, tem um máximo de oxigênio naquele composto, naquele produto químico. Nós mulheres gostamos, né, de usar bastante, o percarbonato de sódio para clarear, manter as nossas roupas mais branquinhas, não é mesmo? Se a gente for observar, tem uma oxidação maior. A gente coloca uma água ali, ele espuma bem maior do que o bicarbonato, não é mesmo? Nós temos o peróxido de hidrogênio, PER, peróxido de hidrogênio, que nós conhecemos como água oxigenada. É um composto a mais, né, uma molécula a mais de oxigênio. Então, meus irmãos, tem o máximo desses compostos químicos, que vai potencializar a sua ação e vai nos ajudar. Então, tudo isso aí que eu falei, esses exemplos que eu falei, vem da medicina que nos auxilia, tanto na parte da saúde, como em questões domésticas. Mas e aí a analogia? O egoísmo. O egoísmo, ele se fecha, ele prende tudo eu, tudo meu. Ele não é expansivo, não é mesmo? Eu quero só para mim, eu não aceito a divisão. Tudo está à minha volta, é meu. Não divide, não doa. Mas e o amor? O amor é expansivo, o amor cura, o amor auxilia. E aí? No mais alto grau, vamos dizer assim, que nós sabemos, claro, que o amor não chega num ponto máximo, ele é expansivo. Então ele vai crescer cada vez mais. Quanto mais amamos, mais nós temos amor a doar. Então ele é infinito. Mas vamos dizer que ele tenha uma quantidade máxima para ser atingido. O amor é doação, o amor doa, não é isso? Doa de si próprio, doa a sua saúde, doa o seu tempo, doa a sua energia vital. Aqueles que necessitam. Doam também, muitas vezes, coisas materiais. Mas sem estar contando as moedas, sem estar lembrando e reclamando que doou, que fez, que deu aquela quantia ou aquilo material. Então, amor é doação, é doar. Quando ele chega num grau alto e supremo, ele perdoa. Então, perdão, perdoar, é amar, é curar, é auxiliar. Então, nós precisamos perdoar para alcançarmos a cura em nós, o alívio em nós, receber esse bálsamo bendito de Jesus Cristo em nós, para podermos doar, perdoar o nosso semelhante. Quantas vezes forem necessário, não é limitado. Cristo disse a Simão Pedro, perdoarás, mas sem conta todas as vezes que te fizeram ofensa, mesmo que sejam repetidas. Ensinará aos teus irmãos o esquecimento de si mesmo. E ele também disse que ao entrar no templo sagrado, no templo do Senhor, é necessário deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade contra o seu irmão, deixar do lado de fora todo pensamento mau. Só então as preces serão levadas pelos anjos aos pés do Criador. Desculpa. Somente assim, reconciliar com os vossos inimigos. Tudo isso é ensinamento de Jesus Cristo. Então aqui, meus irmãos, no item 21, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, nós temos o seguinte: o homem sempre sofre a consequência de suas faltas e não há única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Não basta somente a gente arrepender do que fez. Não basta somente a gente compreender o erro que praticamos. É necessário a gente reparar esse erro. Como reparar esse erro? Jesus Cristo nos mostrou, nos ensinou todo o caminho a ser percorrido na reparação desse erro que temos cometido. Amar os nossos inimigos, perdão das ofensas, tudo isso que foi dito aqui e muito mais que está contido no Evangelho, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. A gravidade vai depender do erro que cometemos. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, fica subordinada ao arrependimento ao culpado e ao seu retorno ao bem. A punição dura tanto quanto a sua permanência no mal. Será perpétua se a permanência no mal também o for, ou de curta duração, se o arrependimento vier logo. Então depende de cada um de nós. O alívio
do nosso sofrimento. E nós precisamos buscar ser exemplo a todos aqueles que nos cercam, inclusive os espíritos desencarnados que também nos cercam, que nos acompanham, que estão sempre próximos a nós. Se insistirmos em permanecer no erro, no mal, a dor e o sofrimento permanecerá. Mas se buscarmos a mudança, será aliviado. E buscamos a força dessa mudança na prece. Porque sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o auxílio do alto, nós não conseguimos, nós não somos ninguém. Então nós necessitamos dessa prece. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá esperança. Mas o simples arrependimento do mal não é suficiente. É preciso a reparação da falta. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode, sempre pela ação da sua livre vontade, fazer o bem, reparando o mal que cometeu. O nosso livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de mudar. Nós somos coautores da nossa vida, da nossa existência. Deus nos dá essa oportunidade. Basta a nossa vontade. O que nos falta realmente é a vontade, a coragem, a perseverança de buscar. Quantas vezes, quanto eu acredito que todos nós aqui, quando nós começamos, decidimos mudar o rumo da nossa existência, buscando os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, vivenciando o seu evangelho, quantas vezes as coisas parecem que dificultaram mais? Tem desde muito jovem, eu ouço as pessoas falarem aquele ditado que quanto mais rezamos, mais assombração aparece. Mas é por quê? Porque a ideia nossa de mudar, sair do caminho equivocado e permanecer no caminho de Jesus Cristo, no caminho reto, os nossos irmãos desencarnados, que ainda se comprazem no mal, não querem essa mudança. É muito mais fácil manipular-nos quando nós não temos a compreensão, o despertar da consciência, do que a gente já desperta, já compreendendo as verdades de Jesus Cristo. Não é mesmo? Quando nós não temos o conhecimento, é mais fácil que outras pessoas nos manipulem. Mas quando nós já temos um certo grau de conhecimento, fica mais difícil. Basta a força de vontade, a perseverança e a coragem de permanecer no bem e permanecer em prece. A prece protege o nosso lar, o nosso trabalho, a nós, todos aqueles que convivem conosco, que têm uma ligação conosco. Então é importante perseverar sempre no bem. Dificuldades teremos, tropeços teremos, dores teremos, sofrimentos também. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Mas quem sabe essas dificuldades, essas dores, não são provas que pedimos e que precisamos passar por elas, pelos erros do passado, de encarnações passadas, que nós praticamos o mal. Por isso que é necessário essa perseverança. E repito, sozinhos nós não conseguimos. A espiritualidade de Jesus Cristo, nosso anjo guardião, nos auxilia. Basta rogarmos o auxílio, mas não da boca para fora, vindo da pureza do coração, do sentimento da prece. Não precisa muitas palavras bonitas, eruditas, difíceis, complicadas, se ela não vem do fundo do nosso coração. Às vezes uma frase, uma pequena prece, ela é muito mais valiosa do que aquelas frases de horas, orações demoradas, que são somente da boca para fora. Não é mesmo? O exemplo de reparação grandioso que nós temos, numa mesma existência, é o nosso irmão Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, de perseguidor de cristãos, ao apóstolo de Jesus Cristo, levou o seu evangelho por onde foi. Antes perseguia, antes matava, estava no caminho errôneo, acreditando, a gente sabe que estava correto, que era o que aprendeu, que o compreendeu, que acreditava que realmente era o certo a se fazer. Mas depois, tocado por Jesus Cristo, o próprio, ele modificou toda a sua existência. Mas nós sabemos que ele passou por muita dor e muito sofrimento, por muitas dificuldades no seu apostolado. O fato dele ter se convertido ao cristianismo, convertido aos exemplos, ensinamentos de Jesus Cristo, não o livrou das dificuldades, da dor e do sofrimento, mas concedeu a ele a perseverança e a força de vontade de seguir no caminho certo. É tanto que o seu desencarne foi da mesma maneira com que ele executava, ele eliminava aqueles que, os cristãos daquela época,
decapitado. Mas durante todo esse processo da sua conversão até o seu desencarne, ele foi primoroso. Ele suportou todo o sofrimento, sempre elevando o seu pensamento a Jesus Cristo, sempre se fortalecendo cada vez mais, sempre agradecendo todas as dificuldades, todas as felicidades por que ele passou. O fato de levar a palavra de Jesus Cristo a todos aqueles que desconheciam, para ele era uma imensa felicidade, e para nós também, porque ele ainda consegue, com seu exemplo, converter tantos corações, através do Evangelho de Jesus, com auxílio do nosso Pai misericordioso. O homem é assim, constantemente árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade depende da vontade que tenha de fazer o bem. Esta é a lei imutável, em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Nós sabemos que as leis de Deus são imutáveis. Elas não serão mudadas pela nossa vontade, de forma alguma. Mas nós podemos modificar a nós mesmos. Deus não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Compreendem? Ele quer que nós, seus filhos, deixamos de cometer os erros e possamos evoluir. E sempre pensar em praticar, em sentir o bem. Suas leis não mudarão. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio, nós podemos mudar o caminho da nossa existência, deixando o sofrimento, a infelicidade, buscando o alívio e a felicidade. Aqui no nosso mundo, essa escola magnífica que nós estamos, nós ainda sofreremos. Aqui, passaremos por turbulências. Mas recebemos ajuda todos os dias de nossas vidas, o despertar da consciência. Aqui, nós temos a oportunidade de evoluir, de crescer, de ajudar, de amar, de perdoar. Aqui nós vivenciamos todas as leis de Deus. Causa e efeito, ação e reação. Então, quando nós buscamos o caminho de Jesus Cristo, nós buscamos o alívio para nós e para os outros. Portanto, o espírito culpado e infeliz sempre salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para isso. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e o encorajarmos, se por nossos conselhos conseguir as luzes de que necessita, ao invés de solicitar a Deus a abolição de sua lei, tornamo-nos os instrumentos de outra lei também sua, a de amor e de caridade, da qual nos permite participar para darmos nós mesmos uma prova de caridade. Ou seja, as nossas preces aos nossos irmãos sofredores, rogando o auxílio a esses irmãos, nós não pediremos mais para retirar a dor e o sofrimento de cada um deles e de nós mesmos. Se, diante das nossas preces, o nosso pedido chegar até esses irmãos como um bálsamo para aliviar as suas dores, alcançarmos esse intuito verdadeiramente, nós estaremos sendo instrumento de Jesus Cristo no cumprimento da sua maior lei, que é a lei de amor, justiça e caridade, que rege todos os mundos, dos mais primitivos aos mais evoluídos. Então nós seremos auxílio, nós estaremos cumprindo essa lei bendita de Jesus Cristo. Basta também nós querermos. E quando nós auxiliamos, quando nós fazemos uma rogativa para alguém, em algum momento da nossa vida, nós também receberemos esse auxílio. Temos um exemplo, nós gostamos de falar muito sobre ele. Eu não sei se vocês leram o livro Nosso Lar ou assistiram o filme, quando André Luiz desencarna e está no umbral, em dor e sofrimento. Ali, depois de muito tempo, de 8 anos, que ele nos conta, ali no umbral, sofrendo, cansado de sofrer, de tanta dor, tanta dificuldade, ele eleva o pensamento, ele lembra, né, das orações que fazia quando criança, ele roga a misericórdia e o auxílio. Imediatamente os mensageiros de luz aparecem para auxiliá-lo e é levado à colônia Nosso Lar. Depois,
de todo o tratamento que ele recebe, do auxílio todo, né, que ele recebe, de passe, do magnetismo, né, das preces que ele recebe, ele tem a oportunidade de sair do hospital e conhecer a colônia, acompanhado, e chega um momento que ele vai, se eu não me engano, ao Ministério da Comunicação, e ali ele se depara, né, ele vai saber, conhecer de fato, né, como foi ajudado, né, as preces que ele fica sabendo, né, que tem condição deles ver essas preces. Aí a pessoa, né, a moça que o auxilia, mostra para ele. Só tem uma prece, né, de uma pessoa. E é essa prece, é essa pessoa, essas preces dessa mesma pessoa que auxilia ele, que dá condição para auxiliá-lo. Era uma senhora que tinha um esposo que ele atendia frequentemente de graça, que ele era um médico no seu consultório, não cobrava. Ele muito rico, né? Então, com certeza, o valor da consulta ela não conseguiria pagar para ele e para o seu esposo. Então, essa caridade que ele fez, mediante a prece que ela emanava, evocava, pedia para que fosse levada até ele, deu essa oportunidade de socorro. Para a gente compreender o tamanho da importância da prece, o auxílio, o medicamentoso, vamos dizer assim, da prece. Que deu essa oportunidade. Claro que a mãe dele orava, pedia, rogava para o auxílio, mas somente a prece da mãe dele não deu 100% essa condição. Foi essa senhora em prece de agradecimento por tudo que ele fez por ela e pelo seu esposo. Então, ele compreende isso. É tanto que antes dele saber disso, quando ele a viu lá na colônia, no nosso lar, ele fugia dela, ela chamava e ele fugia. Mas quando ele viu e compreendeu a importância dela na vida dele, espiritual, ele correu, buscou, foi atrás dela, pediu desculpa e conversou com ela e ali se entenderam, se reconciliou. Na verdade era ele, né, que tinha uma barreira em relação a ela, não ela em relação a ele. Olha o tamanho da importância de uma prece. E quando nós desencarnarmos, quem será que fará por nós essa prece? Porque com certeza, vamos dizer assim, né, nós passaremos por um período lá no umbral. Esperamos, claro, que seja muito rápido, mas a gente não tem condição, né, de saber quanto tempo. Mas nós temos a condição de abreviar esse tempo de dificuldade que passaremos, buscando a modificação e a melhora hoje na nossa existência. Hoje. De hoje em diante. Ah, mas eu fiz tantas coisas erradas no passado. Sim, mas vamos de hoje em diante. Vamos modificar hoje para o futuro. O passado nós não temos condições de modificar nesse instante. Teremos que reparar os nossos erros. Teremos essa oportunidade de reparo. Mas vamos buscar reparar os nossos erros com amor, com perdão. Volto a repetir. Deus quer a morte do pecado, não do pecador. É muito melhor estarmos saudáveis, sendo instrumento de Jesus Cristo, de bênçãos na vida dos nossos semelhantes, do que estarmos adoecidos, necessitando desse auxílio. Claro que nós necessitamos, né, uns dos outros. Sempre necessitaremos uns dos outros. Mas a dependência é o que a gente precisa evitar. A dependência de todos os sentidos. Então, praticando a caridade, o amor, a justiça, praticando as leis de Deus, que são imutáveis, nós evitaremos muita dor, muito sofrimento. E possamos, meus irmãos, retornar aos nossos lares, imbuídos nesse sentimento, nesse pensamento de mudança, para nós e para aqueles que nos cercam, que nos acompanham. Sendo exemplo para todos eles. Para que eles possam ver em nós a imagem de Jesus Cristo, para que eles possam sentir em nós a sua presença e se fortalecerem no despertar de suas consciências, assim como nós estamos despertando, tendo os nossos corações tocados. E permaneceremos sempre em prece, agradecendo sempre, porque o petitório, ele nunca vai acabar. Os nossos pedidos, eles não acabam, porque ainda trazemos egoísmo dentro de nós, não é mesmo? Mas precisamos lembrar dos agradecimentos. Em tudo, rendei graças. Em tudo. Diante da felicidade e da infelicidade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que assim seja. Bem, chuvinha de luz para ela, vamos? Precisa muita coragem, né, para falar de Jesus, do Evangelho. Como estamos falando de sofrimento,
Quero que você faça uma pergunta pessoal para você. Eu tenho brincado esses dias, né, uma brincadeira séria, quando diz assim, fulano, você não está cansado de ser você, não? Fala para mim, Geraldo, você está cansado de ser Geraldo, não? Explico. Saulo estava cansado de ser Saulo. Quando ele cansou de ser Saulo, abriu-se uma perspectiva de transformação na vida dele. Então, essa perspectiva transformou-se numa força geradora que transformou na força transformadora. Em tudo no universo precisa-se de um princípio ativo. A Carla bem lembrou aí, quem tirou André Luiz das profundezas do umbral não foi a prece da mãe dele nas altas colônias celestiais. Porque a mãe dele já orava por ele desde quando ele estava na terra errando. E ele não tinha modificado. Não foram só as preces daquele casal e daquela mãe, esposa, senhora devotada. Não. Foi a caridade que ele fez. A caridade que ele fez foi o elemento para dar condição da prece da mulher grata, da mãe amorosa, de fazer a alquimia da transformação, de tirar ele da profundeza do sofrimento umbralino. Ela falou aí muito bem. Nós todos vamos passar pelo umbral. Por que nós vamos passar pelo umbral? Porque nós estamos no centro dele. Então nós já estamos no umbral. Né? Então nós vamos passar ou ficar em determinada localidade do umbral. Qual é o tempo? O tempo, o que determina, é o princípio ativo que você está plantando. Paulo de Tarso fez essa reversão quando ele cansou de ser Saulo. Então, quando ele cansou de ser Saulo, ele jogou no universo a força transformadora pela vontade. Encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo deu-lhe, então, o caminho, com apenas uma frase. Então, ele pegando a força de cansaço de ser Saulo, o conselho de Jesus com a oportunidade, isolou-se no deserto por 3 anos e largou de ser Saulo, passou a ser Paulo. Nós não temos como mudar de nome, né? A não ser que tenha dinheiro aí, para contratar advogado, para fazer todo um processo. Mas não precisa trocar de nome, isso é simbólico. Mas podemos fazer uma transformação na nossa vida. Como? Primeiro, corte o cordão umbilical com o sistema. Respeite tudo aquilo que é do sistema, mas não a educação moral, filosófica e cristã e religiosa. Não respeite, porque se você respeitar, você entra no sistema novamente. Vai à missa aos domingos, dá o dízimo, dá a contribuição, dá a oferta, almoça no domingo com seus pais, mas durante a semana você não precisa almoçar. Né? Aí você faz aquele ritual. Você vai lá na missa, confessa, paga seus pecados, sai da missa, faz um churrasco, enche a cara, mas você pagou os pecados, deixa para o próximo domingo, você paga o restante que você adquiriu durante a semana. Não funciona assim. Então corte o cordão umbilical. Mate o homem velho está dentro de você. Matei o Geraldo Magela Morim há 32 anos atrás, quando eu encontrei a luz da espiritualização. E cada dia eu tenho que matar um pedaço dele que vai aflorando como hábitos do passado, como personalidades familiares, como determinâncias de exemplos e de ensinamentos que foram inseridos no meu subconsciente na minha fase infantil. Então eu preciso encontrar o meu eu espiritual. Aí, a hora que eu encontrar o meu eu espiritual, eu encontro criatura, criador, e o Geraldo é secundário. Porque eu passarei a ser o espírito eterno. Não o Geraldo, que é um homem nascido no mês de janeiro, no dia tal, do ano tal, que construiu isso, que fez aquilo, que tem isso, que tem... Não, eu já largo disso tudo, porque isso tudo é matéria. E eu encontrarei, então, meu princípio eterno espiritual. Entendeu aí a diferença? E ao fazer isso, eu encontrarei que só existe um caminho. Jesus Cristo falou, através de Paulo, que o amor é um caminho. Poxa, mas o que é amar? Eu não sei o que é amar, você sabe? Você sabe, me ensina. Mas eu sei como nós chegaremos no amor, através da caridade. Caridade absoluta. Foi isso que Jesus Cristo pegou e resumiu a lei e os profetas. Ame a Deus sobre todas as coisas, amor. E ao próximo como a si mesmo. Ou seja, não temos como fazer nada para Deus, porque Deus não precisa de nada. Mas nós podemos fazer ao próximo. Eu aprendo com aquele que tem muito e ensino para aquele que tem pouco. E nesse processo eu aprendo a arte da caridade. Eu aprendo, então, a transformar minha existência. Foi isso que Paulo fez na sua existência. Entre Saulo e Paulo. Naquele dia iluminado na entrada de Damasco. Não viu Jesus, só uma luz.
mas escutou sua voz. Nos excessos da mente, não como um trovão, porque aqueles que estavam ao seu lado, 2 centuriões, 2 soldados, não escutaram a frase de Jesus. Não escutaram. Só Paulo. Então não escutou pelos ouvidos, escutou pela mente eterna e espiritual, do Espírito que habita em você. Então não escutou pelo Geraldo, escutou pelo Espírito que habita nesse corpo que se chama Geraldo. Entendeu a diferença? Compreendeu aí? Se não fazer este grande processo, estará no sistema. O sistema quer que você trabalhe muito, paga muito, para aposentar com pouco. E quando aposenta, ele vai ainda retirando a somatória do seu patrimônio. E que patrimônios que você trabalhou muito para adquirir, dividirá entre uma parcela para o governo, corrupto no nosso país, e aqueles que descenderão de você. Alguns não merecem, outros merecem. Alguns beberão cachaça no seu túmulo com o dinheiro que você suou e que você, muitas vezes, aprisionado nas profundezas dos umbrais, porque você trocou o seu eu espiritual pelo seu ego material, que eu tenho que trabalhar, deixar para o meu patrimônio para os meus filhos. Tem que deixar o patrimônio espiritual para os teus filhos. Exemplo espiritual para os teus filhos. Compreende isso? Aí você encontrará o sentido e vai te afastar do sofrimento. Olha que extraordinário. É fácil isso? Falar é. Fazer é vencer um demônio ou muitos demônios que habitam dentro de nós. Porque o maior demônio, o maior inimigo que temos somos nós mesmos. Porque o mundo oferece a porta larga. Cristo nos chamou para a porta estreita. Teremos que passar, deixar muita coisa para trás. Amém? Se alguém quer falar algo, perguntar algo? Fechando os nossos olhos, inspirando profundamente, relaxando corpo, mente. Possamos buscar na tela mental a imagem de Jesus Cristo, não como uma figura de luz, não como um ser estelar, mas como um irmão, que irradia uma paz imensa que nos envolve nas profundezas de nossas células e de nosso espírito. E é nessa integração entre o eu e Cristo que nós agradecemos por aqui estarmos nesta noite. Por esta casa que nos acolhe. Pela dor, seja ela física, moral ou espiritual, que nos trouxe. Pelas problemáticas da vida, pelas incertezas. Obrigado, Senhor. Pois a única certeza que temos é que Tu és o caminho, a verdade e a vida. E é nesse sentido que gostaríamos de colocar a nossa atenção, a nossa força, a coragem e a perseverança para vencermos a nós mesmos e auxiliar todos aqueles que estiverem ligados a nós, mesmo os mais tenazes inimigos, perseguidores. Gratos somos, rogamos ainda por nossa casa, por nosso lar, por nossa família e familiares. Abençoe-os, Senhor. Que possam compreender, se assim começarmos a transformação espiritual, que possamos exemplificar, para que um dia também possam despertar e acordar. Graças te damos, em tuas mãos nossas vidas entregamos, sobre a luz do teu amor e do evangelho oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo da minha alma a presença de todos. Peço perdão por palavras minhas, da cara, se elas ofendeu o seu coração. Peço que perdoe, principalmente a minha rudez ou incapacidade verbal de tocar no seu coração a mensagem mais humilde e pura de Jesus Cristo. Ainda estou mais aprisionado à animalidade do que à angelitude. Ainda trago nos recessos de minha alma os demônios íntimos do animal feroz
de vida passada, isso se expressa, muitas vezes, na rudeza da palavra, nos tons, nos timbres da voz. Mas estou no caminho, a cada dia. Esse é o objetivo que eu tracei. E assim, o Espiritismo é iluminado. É o único que eu encontrei para dar a sustentação dessas verdades. Perdoe, então, e não coloquem os erros, a forma, a expressão. A culpa no Espiritismo, a culpa é minha. E nós vivemos em busca de Jesus. Que a paz esteja em vosso coração e que Jesus te acompanhe de retorno ao lar. Que Deus nos ampare hoje e sempre. Amém?